Olá pessoal, dando sequência ao nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, hoje vamos iniciar o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Hoje nós vamos falar dos itens 1 ao 3 sobre a justiça das aflições. Então, o que seria uma aflição? Nós estamos procurando no dicionário para ver o que significa aflição. E nós encontramos a seguinte definição. Aflições refere-se a quê? A um estado de grande sofrimento, de dor, angústia ou preocupação intensa, que pode ser tanto físico quanto espiritual, causada por uma situação ou uma condição ou evento perturbador na vida de uma pessoa. Pode ser entendido, então, como um estado de ânimo perturbado por uma causa que atormenta, resultando em tristeza, pesar e desassossego. Então, nós vamos falar hoje sobre a justiça das aflições. Sabemos que Deus, um dos atributos de Deus, é que Ele é soberanamente bom e justo. Bondade e justiça. Então, a compreensão da justiça na ótica espírita está profundamente ligada a quê? Aos princípios da reencarnação e da lei de causa e efeito. Essa visão nos oferece de uma forma bem clara, objetiva, uma explicação para as nossas dores, sofrimentos e as desigualdades que a vida, que, à primeira vista, parecem negar a justiça e a bondade de Deus. Então, como dissemos há pouco, Deus, como sendo justo e misericordioso, aplica essa lei de forma que as aflições sirvam para quê? De aprendizado para o nosso crescimento espiritual, a reparação de faltas e o retorno à consciência das nossas escolhas, guiando os nossos espíritos para a evolução e a felicidade. E no livro, o Evangelho, nós temos então o item 1, que é um texto de São Mateus, muito interessante. Nesse item que vocês vão ler, eu não vou ler agora, que cada um tem o seu livro, pode baixar na internet para vocês acompanharem. Eu vou só explicar o que diz esse item número 1. Vamos lá. Nesse item, Kardec destaca à primeira vista essas palavras de Jesus que podem parecer paradoxal, dizendo: o que ele está dizendo? Os que choram serão consolados, os que têm fome e sede de justiça serão saciados. Parece paradoxo. Como se eu estou sofrendo agora, eu vou ser saciado quando? Como? Aí que vem. O mundo, nós aqui no mundo vivendo, nós associamos normalmente a felicidade à ausência de sofrimento, à posse de bens materiais, ao gozo dos prazeres. Veja bem, Jesus, no entanto, declara felizes aqueles que choram, os mansos e os que têm fome e sede de justiça, e os que são perseguidos. Ele introduz, então, a necessidade de uma compreensão mais profunda dessas palavras, que será desenvolvida ao longo desse capítulo que estamos falando hoje, à luz dos princípios espíritas. Ele sugere que a felicidade pregada por Jesus não é a felicidade efêmera, imaterial, não, mas sim uma felicidade mais duradoura e espiritual, alcançada através da provação, da humildade e do desejo pelo bem e da perseverança da justiça. No item 2, Kardec enfatiza a aparente oposição entre a condição de bem-aventurados, ou seja, pobres, famintos que choram, para os que recebem mais, ou seja, os ricos, os saciados, os que riem agora. Ele ressalta que Jesus não condena a riqueza em si, nem a alegria, mas sim o mau uso da riqueza, o egoísmo que muitas vezes a acompanha e a insensibilidade diante do sofrimento alheio. Da mesma forma, a pobreza, a fome e o pranto não são virtudes em si, mas podem ser consequências de provações que
se suportadas com resignação e fé, conduzem a uma felicidade futura e mais genuína. Então, a alegria superficial e egoísta, por outro lado, pode mascarar uma profunda infelicidade espiritual. Então, nós vamos ver. Chegamos então no item 3, que hoje é a que nós vamos falar mais a respeito. A justiça das aflições. Que Jesus promete aqui? Os que estão sofrendo, uma compensação quando? Ele já dá dica para nós, na vida futura. As compensações prometidas por Jesus, né, após a morte, essas promessas, veja bem, as compensações prometidas a Jesus aos aflitos só se concretizam na vida futura, ou seja, sem a certeza da morte, essas promessas seriam um contrassenso. Se todos estão sofrendo, a vida inteira sofrendo, quando será a recompensa? Então, na vida futura, aí entra a reencarnação, vamos chegar lá. E uma causa justa das aflições, ou seja, do sofrimento, porque Deus é justo. Então, as aflições da vida têm uma causa justa. Essa causa está relacionada a quê? A lei de causa e efeito. Então, nós estamos, as nossas escolhas, gerando consequências. Ou seja, escolhemos mal, temos que resgatar esse mal para evoluirmos, reparar e evoluir. Então, é uma causa justa. Deus não está castigando ninguém e nem privilegiando ninguém. Ele está a cada um segundo as suas obras. E aí nós vamos ver, como dissemos há pouco, a correlação entre aflições e a lei de causa e efeito e a reencarnação. A lei de causa e efeito, que se cumpre através da reencarnação, é fundamental para compreender a justiça divina em relação ao sofrimento, às aflições. Cada um colhe o que semeou. Então, qual seria o propósito do sofrimento, então? Ele não é um castigo arbitrário, mas sim um remédio, às vezes até amargo, porém muito necessário para a cura e o progresso do espírito. Ele proporciona o quê? O sofrimento. O crescimento moral através do aprendizado. Pensem bem nisso. E fala também da resignação. Já falamos aqui em outros vídeos. Resignação não é uma resignação passiva, não. É a compreensão do sofrimento. Vamos saber por que estamos sofrendo. Com esse entendimento, as coisas ficam mais fáceis de nós compreendermos. Por quê? Nós entendemos que aquilo ali não é castigo, está algo que está servindo para o nosso aprendizado e que, quando ele passar, nós teremos lições que foram aprendidas, que já estão gravadas no nosso espírito e não a faremos mais. Então, mas para que isso ocorra, nós precisamos fazer a nossa reforma interior, ou seja, aprendermos a escolher, aprendermos a exercer bem o nosso livre-arbítrio. Não podemos esquecer, para transformar realmente o sofrimento em aprendizado e evolução. Olha as consequências, a sequência, né? E tudo isso na reforma interior, nós temos que aprofundar os nossos sentimentos de amor, de caridade, que é ensinada por Jesus, como sendo o caminho espiritual para a superação dos nossos sofrimentos, ou seja, das nossas aflições. Entendendo sempre que a justiça divina é infinita e age com amor e caridade, buscando sempre o bem maior para o nosso espírito. Em resumo, gente, a justiça das aflições ensina que o sofrimento tem um propósito, como dissemos há pouco. E que quando nós compreendemos e aceitamos, nós vamos seguir um caminho que vai nos conduzir à nossa evolução e aí sim uma felicidade duradoura. A chave para entender essa justiça reside na compreensão da lei de causa e efeito, da reencarnação e da importância da reforma íntima. Então vamos recordar
vou ligar para vocês, principalmente vocês que vão nos assistir, que não são espíritas, para vocês entenderem de uma forma lógica e racional como funciona a vida. Vou fazer um breve resumo para a gente. Nós, quando adentramos, recebemos o Espírito no reino nominal, exercitando o nosso pensamento contínuo, nós começamos a fazer escolhas. Ainda no começo, bem embutecidos ainda, a gente tinha não tínhamos tanto discernimento, estaríamos mais ligados aos instintos ainda e fomos caminhando, adentrando o mundo primitivo, aprendendo essas escolhas. E as escolhas, lógico, devagarzinho, deveríamos ter aprendido desde o início as consequências, mas demorava, porque a gente não tinha discernimento ainda para entender que as escolhas ruins geram consequências ruins, que as escolhas boas geram consequências boas. Então, a partir desse princípio, nós temos o livre-arbítrio, que é a liberdade de escolha, ou seja, somos livres para escolher qual o caminho, qual a palavra, qual o pensamento, as atitudes, tudo livre. Mas, ao mesmo tempo, Deus nos dá a responsabilidade. O que é a responsabilidade? É a aplicação da lei de causa e efeito, ou seja, colhemos o que semeamos. E aí temos as duas primeiras leis, livre-arbítrio, temos depois causa e efeito, e por sinal, a última lei universal é a reencarnação, que é o suprassumo da justiça divina. Se durante a encarnação a gente não conseguimos evoluir um pouquinho, não tem importância, vamos voltar. Quantas vezes se fizerem necessárias, num novo corpo, num novo gênero sexual, isso muda muito de acordo com as nossas necessidades. Para quê? Para aprimorarmos, quitarmos as nossas dívidas passadas, as nossas más escolhas e adquirir mais virtudes para que a gente possa, então, evoluir. Esse é o nosso caminho. Então, a primeira coisa que devemos fazer nas aflições, quem está sofrendo, passando perdas materiais, perdas emocionais, analisem. Tudo tem uma razão de ser. Então, vamos aprender. Não podemos nos fechar no passado, na angústia, na tristeza e ficarmos a vida inteira nos vitimizando, achando, poxa, eu sou a pessoa mais infeliz do mundo, só as coisas ruins acontecem. Não, não podemos pensar assim. Vamos pensar resignação, falamos assim, mas uma resignação positiva, que falamos há pouco. Compreendo que isso aqui é necessário para a minha evolução, mas, como tudo na vida, isso também passará. E vai passar. E quando passar, nós vamos ver o quanto nós aprendemos com aquele sofrimento. E quando aprendemos com o sofrimento, nós quitamos um débito. Não precisamos mais voltar, às vezes, com aquela mesma necessidade de redimir aquele débito. Então, isso é muito importante. Na atual existência, se nós estivermos passando por isso, ou criando novas situações que irão dar consequências no futuro, em outras existências, lá na frente, vamos acertar agora a nossa vida. É hora da reconciliação, daquelas coisas que aconteceram agora, hora do perdão, hora da fraternidade. Isso sim, chama-se espiritualidade. Isso é inerente a todo ser humano, independente de religiões, gente. Tem nada a ver com... É o espírito todo, a religião foi criada pelos homens. Espiritualidade não. Espiritualidade sempre existiu. É a nossa conexão com o divino. É nós entendermos da bondade de Deus, da justiça e da oportunidade que Ele está nos dando hoje, agora. Não interessa a idade que você tenha, se você é jovem, se você é adulto, se é idoso, não. O importante é a tomada de consciência. Ou seja, vamos tomar consciência daqui. O que eu estou fazendo na minha vida agora? Vamos pensar. Eu estou agindo bem comigo? Eu estou guardando mágoas, ódios, rancores? Eu estou odiando alguém? Eu estou deixando de perdoar? Eu estou deixando de tolerar às vezes? É hora de reflexão. É essa a reforma interior. Quando nós olhamos para dentro de nós e vamos ver
Não só as nossas deficiências morais, mas também as virtudes. Nós também temos virtudes. Vamos aprofundar essas virtudes e eliminar devagarzinho essas asperezas que trazemos de outras existências, que precisam ser reparadas. Todos os nossos débitos serão quitados. Só evoluímos quando quitarmos. Pensem nisso. Então o momento é agora. Sem desespero, sem angústia, sem revolta. Aceitação. O que é aceitação? Aceitar é aquilo que nós não podemos modificar. Mas aquilo que podemos, vamos modificar. Um exemplo, se eu estou doente, eu não vou morrer à míngua. Não. Deus nos deu a misericórdia, que são os médicos, a medicação. Vamos procurar tratamento, vamos ver. Eu estou com problema de angústia, problema de relacionamento, vamos ver, tem os terapeutas, vamos procurar. Procura o padre, o pastor, o dirigente espírita, não interessa. Vamos pôr um ponto final numa situação e começar. São ciclos. Nossa vida é feita de ciclos que se fecham. Encerrou, vamos partir para outro. E assim que vai. Devagarzinho nós vamos nos moldando às leis divinas. E onde estão as leis divinas? Estão dentro de nós, de cada um de nós, as leis. Vamos despertar a nossa consciência. É viver num mundo fechado, só rezando? Não! É convivendo, vivendo o que o mundo nos oferece. Sim, mas com parcimônia, com equilíbrio, respeitando o pensamento alheio, não querendo obrigar as pessoas a pensarem como nós. Não. Isso aqui que a gente dá a opção das pessoas escolherem. Por isso que a doutrina espírita é calcada num tripé: razão, lógica e bom senso. Tudo que sai fora da razão, da lógica e do bom senso não deve servir para nós, em termos de espiritualidade. Então, como você imaginar um Deus vingativo que vai condenar seus filhos ao inferno eterno? Isso foi criado pelas religiões. Para quê? Para que, através da força, do medo, do terror, conseguisse segurar os seus fiéis. Não é disso. Deus é soberanamente bom e justo. Pensem nisso. As situações que estão passando, se estamos encarnados nesse mundo aqui de provas e expiações, é porque não somos perfeitos. E não vamos atingir a perfeição com uma varinha de condão. Não. É trabalhando diariamente, lapidando nosso espírito. É isso, que a gente possa viver um dia de cada vez, sem angústia, sem ansiedade, sem depressão, sempre trazendo a influência positiva dos bons espíritos para conosco. Eles estão aqui para nos ajudar, para nos fortalecer. Pensem nisso, não estamos sozinhos. Agora, se estamos com pensamentos ruins, negativos, quem vai nos ajudar? São as trevas, os espíritos trevosos que vêm nos influenciar para quê? Para o mal. Então as companhias, nós escolhemos. Pensem nisso. Quero escolher de companhias boas, pensamentos bons, atitudes boas. Companhias más, pensamentos ruins, que vão trazer atitudes ruins, que vão refletir na nossa vida. Ninguém é culpado de nada, ou melhor, não gosto da palavra culpado. Responsabilidade. Cada um de nós somos responsáveis pelos nossos atos. Ninguém mais é responsável pelos nossos atos. Pense nisso. E a mensagem que eu trouxe hoje, esse capítulo 5, é muito bom. Nós vamos ver, são várias as bem-aventuranças de Jesus, estão aqui. Essa é uma, bem-aventurados os misericordiosos, né? Os aflitos, que vamos chegar devagarzinho, nós vamos chegando e vamos fazer o nosso aprimoramento moral. Esse é o objetivo. Então, essa é a mensagem que eu trouxe para vocês. Na próxima semana, nós vamos ver, muito interessante, ainda das aflições, nós vamos saber estudar as causas atuais das aflições. E depois, as causas anteriores. Vai abrir o leque de vocês para entender a vida, a nossa vida, de cada um de nós. E vai nos dar forças para que a gente possa conseguir ir em frente uma forma bem tranquila, serena, calma, tranquila e, sobretudo, grata a Deus pela oportunidade
que Ele está nos dando nessa presente encarnação. Porque se nós fizermos bem essa, as nossas próximas serão bem mais leves. Pensem nisso. Então, a todos vocês, um grande abraço, fiquem com Deus. Olha, pensem nisso, pensem com carinho. Não desanimem jamais, por pior que seja a situação que estejam passando. Ok, gente? Então, um grande abraço e um beijo no coração de cada um de vocês. Até semana, se assim Deus o permitir. E Ele, com certeza, permitirá.